Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 37 confirma isso. Ele declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Porque quando tudo parece estar desmoronando, quando o chão se rompe sob os seus pés, e o silêncio de Deus parece mais alto que o som das suas lágrimas, é aí, justamente aí, que a promessa dele começa a se revelar. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Já orou, e parece que ninguém te ouviu? Já segurou o choro, para não preocupar ninguém? Já acordou com a sensação de que estava tudo atrasado, tudo errado, tudo perdido? Talvez, o que você chama de atraso, é o cuidado de Deus te protegendo de algo que seus olhos ainda não enxergam. Esse salmo, esse momento, é o respiro da sua alma em meio à guerra espiritual que você nem sabia que estava travando. É o Espírito Santo trazendo de volta o fôlego que os dias difíceis roubaram de você. Agora respira. E diz em silêncio: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. A presença de Deus não falha. Ela não atrasa. Ela não se distrai. E ela te encontrou aqui hoje. No meio desse vídeo. No meio da sua batalha silenciosa. No meio desse cansaço que ninguém vê. No meio dessa solidão disfarçada de força. Porque Deus conhece os seus dias. Cada detalhe. Cada lágrima que não caiu. Cada pensamento que você não conseguiu explicar. E Ele está dizendo agora: descansa no Senhor, e espera nele. Você está cansado, eu sei. Mas essa oração é o lugar onde o seu espírito vai encontrar descanso. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanso. Essa é a promessa de Deus para quem confia. Não é ausência de luta. É presença de proteção. Você está habitando agora no esconderijo da oração. Você entrou nesse refúgio. E aqui, o medo perde a voz. A ansiedade se curva. E o caos perde espaço. Você consegue sentir a presença dele agora? É sutil, mas poderosa. É como um toque no ombro que diz: eu estou aqui. Agora fecha os olhos. E repete comigo: eu estou guardado pelo teu escudo, Senhor. Você não está aqui por engano. Deus te puxou para esse momento com força espiritual. Porque Ele quer te lembrar da promessa que você quase esqueceu. Porque o desespero tentou apagar. Mas promessas de Deus não expiram. Elas permanecem. Mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando tudo parece dar errado. Você lembra da última vez que sorriu de verdade? Sem peso. Sem fingir. Sem medo do que viria depois? Talvez você nem lembre mais. Mas Deus lembra. Ele não esquece do que te faz falta. Ele não ignora a oração silenciosa do seu coração. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É desse lugar que vem o que você precisa. Não da força do seu braço. Não da ajuda dos homens. Não do acaso. Mas do alto. E o céu te viu, te achou, e te convocou para essa oração. Agora ouve com o coração. Tem gente que atravessa guerras calado. E você é uma dessas pessoas. Você não contou tudo para ninguém. Não quis preocupar. Achou que ia passar. Mas passou tempo demais. E ainda dói. Ainda pesa. Ainda bagunça tudo por dentro. E Deus está te chamando para liberar isso agora. Você tem carregado fardos que não são seus. Tem tentado resolver tudo sozinho. E esqueceu que Ele é teu refúgio e fortaleza. O Salmo 46 já disse isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não está escrito que Ele é um socorro distante, ou que virá apenas depois que tudo piorar. Está escrito, bem presente. Ou seja, Ele está aqui, agora, não depois, não amanhã, agora.
Nesse exato momento, enquanto você escuta essa oração, Ele está te abraçando com uma promessa viva. Promessa de que esse tempo difícil não é o seu final. Promessa de que ainda há renovo, mesmo depois de tanto cansaço. Promessa de que quem confia no Senhor nunca será envergonhado. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Já quis parar, mas sentiu algo te dizendo para continuar só mais um pouco? É Deus. É Ele te sustentando no invisível. Escreve aqui nos comentários agora: eu estou protegido pelo escudo de Deus. Isso sela o que você está recebendo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora. Aqui tem oração todos os dias para renovar a tua fé. Não caminhe sozinho. Porque essa jornada vai ser cheia de promessas cumpridas, mesmo quando tudo disser o contrário. O Salmo 70 declara: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Você já pediu isso alguma vez? Deus, me ajuda, mas por favor, vem logo. Você orou assim e achou que Deus não ouviu, mas Ele ouviu. Ele só estava cuidando de cada detalhe com perfeição. Agora respira fundo e diz em voz baixa: Senhor, eu confio mesmo sem entender. Porque fé inabalável não é fé sem dúvida. É fé que continua mesmo com lágrimas nos olhos. É quando você está cercado de impossibilidades, mas ainda assim, você decide crer. Esse é o tipo de fé que Deus honra. E Ele está honrando agora a sua escolha de permanecer, mesmo quando tudo te empurrava para desistir. Você quer saber por que essa oração chegou até você? Porque Deus ainda acredita em você. E Ele está dizendo: confia em mim, eu não te abandonei. Deixa aqui seu pedido de oração e a sua gratidão. Vamos formar juntos uma corrente de intercessão real. Não há nada mais poderoso do que alguém orando por você, e você orando por alguém. Essa oração é só o começo. Mas o que Deus vai fazer depois disso vai ser sobrenatural. Você já acordou sentindo que não ia dar conta do dia? Como se o coração estivesse pesado antes mesmo de sair da cama. E o corpo quisesse seguir, mas a alma pedisse um tempo? Tem dias que a gente levanta, mas por dentro, ainda está no chão. E é nesses dias que o céu se aproxima. Não com barulho, não com resposta imediata, mas com presença silenciosa. Com promessas sussurradas no espírito. Com um cuidado que só quem já chorou calado reconhece. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje Deus te trouxe aqui para lembrar que, mesmo quando tudo parece parado, Ele ainda está agindo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está escrevendo a tua história com perfeição. O Salmo 37 te entrega uma verdade que muitos esquecem. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Mesmo quando você não vê, Deus continua sendo tua fonte. Você pode ter sido decepcionado por promessas humanas. Pode ter sido abandonado por pessoas que diziam que estariam com você até o fim. Mas Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez não no tempo que você quer. Talvez não da forma que você imagina. Mas com certeza, da maneira mais certa que existe. Você já sentiu que sua vida está travada? Como se tudo estivesse em espera. E aí você começa a pensar: o que será que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Será que tem algo errado comigo? Mas talvez o que você chama de bloqueio seja apenas um tempo de preparação. O Espírito Santo está trabalhando nos bastidores da sua vida. E Ele não falha. A fé não é sobre entender. É sobre confiar mesmo quando tudo parece em silêncio. Agora fecha os olhos por um instante e sussurra com o coração: Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio que o Senhor está fazendo. Essa simples declaração tem poder para abrir caminhos invisíveis. Porque quando você declara fé no meio da escuridão, o céu se move. E agora? É o seu espírito que precisa ser lembrado. Você não está sozinho nessa espera. Você não está esquecido nesse vale.
Você está sendo moldado no invisível. Sabe quando um vaso é colocado no forno? Ele não entende o porquê da dor. Mas depois da fornalha, ele sai pronto para ser usado. Assim é você. Você está passando pela fornalha. Mas o fogo não vai te destruir. Ele vai te refinar. O Salmo 23, que muitos conhecem de cor, carrega um segredo poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse ainda aqui é a promessa dentro da dor. A promessa não é de ausência de vale, mas de presença no meio dele. Você pode estar enfrentando o seu pior momento, mas você não está sozinho. A presença de Deus caminha ao teu lado. Mesmo quando você não sente, mesmo quando o céu parece mudo, agora respira e diz com firmeza: eu não vou desistir, porque o Senhor está comigo. Tem coisas que você ainda não entendeu, mas vai entender. Tem orações que você acha que Deus ignorou, mas Ele apenas guardou a resposta pro tempo certo. Tem caminhos que você achou que estavam fechados, mas era Deus te livrando de ciladas. Você consegue sentir o peso saindo dos seus ombros agora? A paz que excede o entendimento está descendo. E ela não vem das circunstâncias. Ela vem da certeza de que Deus está no controle. Agora escreve nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Isso libera o céu sobre você. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui tem oração todos os dias. E você não precisa enfrentar isso sozinho. Você é parte de algo maior. Parte de uma promessa que não falha. A fé inabalável não nasce em dias fáceis. Ela nasce no deserto, na escassez, na espera. Você está sendo treinado espiritualmente. O Salmo 121 te lembra: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você não está solto ao acaso. Você está cercado pela fidelidade de Deus. Mesmo quando os olhos não enxergam, mesmo quando o coração duvida, mesmo quando tudo diz o contrário, a promessa continua de pé. Agora repete comigo em voz baixa: Senhor, guarda os meus passos e sustenta a minha fé. Essa frase é um escudo contra o desânimo. É uma espada contra o medo. Você já passou por tanta coisa e ainda está de pé. Isso é graça. Isso é milagre. Isso é prova de que Deus está te guardando. Talvez você pense que não tem forças para continuar, mas você já foi longe demais para voltar atrás. Deus não começou algo em você para te deixar pela metade. O Salmo 70 diz: sou pobre e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Essa é uma oração que toca o coração do Pai. Reconhecer a própria fraqueza é abrir espaço para a força dele. Agora respira mais uma vez e diz: Senhor, eu sou pequeno, mas eu confio na tua grandeza. Você não precisa ter tudo resolvido para ser amado por Deus. Você não precisa estar 100% para ser abraçado pela presença dele. Você só precisa estar disponível. E você está aqui agora. Isso é tudo que ele precisava para te tocar. Se essa oração está falando com você, comenta: Deus é minha luz e minha direção. Essa frase é profética e sela o que está sendo liberado no mundo espiritual agora. Lembra, a promessa de Deus não depende das circunstâncias. Ela depende apenas dele. E ele não falha. Nunca falhou. E não vai ser com você que ele vai começar. Você entrou aqui carregando pesos invisíveis, mas vai sair com leveza espiritual. Você atravessou noites de silêncio, mas agora vai ouvir o som da esperança de novo. Você segurou lágrimas para não demonstrar fraqueza, mas agora pode chorar, porque essa lágrima vai regar uma nova estação. Você sobreviveu a desertos que poucos suportariam, e agora vai começar a viver promessas que muitos só ouviram falar. Quem confia no Senhor nunca será envergonhado, e quem espera nele sempre será surpreendido. Tem dias que o corpo está presente, mas a alma distante. Tem dias que você sorri, mas por dentro está gritando por socorro.
Tem dias que você vive, mas só sobrevive. E há promessas que parecem ter sido feitas para outros, não para você. Você já sentiu isso? Que Deus esqueceu de te incluir quando disse que faria novas todas as coisas? Que a palavra funciona para os outros, mas não chega até sua casa? Você olha para trás e só vê perdas. Olha para o presente e só vê peso. Olha para o futuro e o medo responde mais alto que a fé. Mas é aqui, nesse exato momento, que Deus volta a falar. Ele nunca parou. Foi o barulho da dor que abafou o som da promessa. Hoje, o silêncio da sua alma vai ser quebrado pelo sussurro do Espírito Santo. Ele está dizendo: não temas. Eu continuo sendo o teu Deus. O Salmo 27 traz um segredo para quem está cansado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você não precisa de todas as respostas agora. Você só precisa lembrar quem te prometeu. Não foi qualquer um. Foi o Criador dos céus e da terra. Foi aquele que chama à existência o que ainda não existe. Foi o mesmo que já te livrou antes. E vai fazer de novo. Você não está atrasado. Você está sendo preservado. Enquanto você sente que nada acontece, Deus está livrando, limpando, preparando. Talvez, o que você chama de espera, é Deus dizendo: se eu liberar agora, vai machucar. Mas se você esperar mais um pouco, vai curar. Você consegue confiar assim? Mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem forças. Fecha os olhos por um instante e diz para si mesmo, mesmo que em silêncio: Senhor, eu estou cansado, mas eu ainda creio. E ele ouve isso como um grito de fé, porque Deus não se impressiona com a aparência. Ele responde ao coração sincero. Você já segurou uma promessa por tanto tempo, que ela parece ter virado peso. Algo que antes te animava, hoje só te lembra o quanto ainda não aconteceu? Então ouve o que o céu está dizendo agora. Eu não te dei uma ilusão. Eu te dei uma semente. E sementes primeiro morrem no escuro, para depois florescerem na luz. Você está nessa fase. No escuro. No profundo. Onde ninguém vê. Mas é lá que as raízes se formam. É lá que a fé se fortalece. É lá que o Espírito Santo age com mais intensidade. O Salmo 139 diz: mesmo que eu faça minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Não importa o quão fundo você tenha caído, Deus te alcança lá também. Agora respira fundo, bem devagar, e diga: Senhor, eu sei que o teu braço me sustenta, mesmo quando meus pés falham. Você sobreviveu a dores que nem sabe explicar. Carregou fardos que não compartilhou com ninguém. Foi forte quando tudo em você gritava por socorro. Mas agora, você pode descansar. Essa oração é um lugar seguro. Esse é o esconderijo onde a alma se cura, onde a fé volta a respirar, onde a promessa se reacende. O Salmo 91 garante: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está sendo guardado, mesmo quando não percebe, mesmo quando não entende. Tem livramentos que você só vai entender lá na frente. Tem portas fechadas que você ainda vai agradecer. Talvez hoje, você chore, mas amanhã, você vai entender. Você já reparou como o silêncio de Deus incomoda? Mas o silêncio dele não é ausência. É presença seletiva. Quando ele se cala, é porque está agindo em silêncio. Quando ele não responde, é porque já enviou o que você precisa, e está apenas preparando o momento certo para liberar. Agora, escreve aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa frase é chave. Ela abre caminhos espirituais. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal. Aqui tem oração todos os dias. E você não precisa continuar enfrentando tudo sozinho. Você é amado. Você é guardado. E Deus ainda tem promessas para cumprir na sua vida. Lembra disso. A promessa não depende de você ser forte. Ela depende apenas de você confiar.
Deus não te escolheu pela tua perfeição, mas pela tua disposição. Ele viu seu coração e disse: ali eu posso habitar. Mesmo com falhas, mesmo com quedas, mesmo com dias difíceis, você é casa do Espírito. Agora respira mais uma vez e diz com fé: Senhor, me visita com tua paz. Tem promessas que vão ser ativadas depois dessa oração. Tem caminhos que vão começar a se abrir. Não porque a oração é bonita, mas porque ela foi feita com verdade. Você está sendo tocado pelo que é eterno. E o que é eterno não quebra. Você entrou nesse vídeo esperando um alívio, mas está recebendo muito mais do que isso. Você está sendo lembrado de que as promessas de Deus não quebram, mesmo quando você está em pedaços. Tudo à sua volta está do mesmo jeito, as mesmas rotinas, os mesmos medos, a mesma espera. Mas aqui dentro tem algo diferente hoje. É como se o coração soubesse, mesmo sem provas, mesmo sem garantias, mesmo sem sinal algum, que algo está prestes a acontecer. Você já sentiu isso? Como se o céu tivesse se inclinado para ouvir você, mesmo que ninguém mais ouvisse. Talvez você não saiba explicar, mas o seu espírito reconhece. Deus está perto. O Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Você pode ter chegado aqui esgotado, mas a presença de Deus não precisa de força para operar. Ela só precisa de entrega. E você está se entregando agora, com cada palavra que escuta, com cada suspiro que solta, com cada lágrima que segura. É por isso que a promessa continua de pé, porque Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com verdade. Talvez você tenha perdido a esperança, mas não perdeu o altar. E Deus responde quem mantém o altar aceso. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, você está aqui. E isso já é fé. Você não veio buscar explicações. Veio buscar presença. E presença muda tudo. O Salmo 50 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. E hoje é dia de livramento. Não de forma visível ainda, mas no espírito. Hoje, Deus está te libertando de pensamentos que estavam sabotando sua fé, de acusações silenciosas que te impediam de orar com liberdade, de pesos invisíveis que você estava carregando como se fossem parte de você, mas não são. Você não nasceu para viver sob culpa. Você nasceu para viver sob graça. Agora fecha os olhos um instante e diga com firmeza: Senhor, eu não quero só respostas. Eu quero tua presença comigo no caminho. Porque a verdade é, você não precisa entender tudo para continuar. Você só precisa confiar que Deus não te abandonou. E Ele não abandonou. Mesmo quando tudo pareceu calado. Mesmo quando você se sentiu esquecido. Mesmo quando suas orações pareciam não passar do teto. Ele estava lá. E está agora. O Salmo 23 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você sabe o que isso significa? Que Deus vai honrar sua fé. Não longe da dor, mas no meio dela. Deus não espera tudo melhorar para cumprir a promessa. Ele cumpre no meio da tempestade. Porque é na dor que a glória dele brilha mais forte. Você talvez ainda esteja cercado, mas não está vencido. E quem tem promessa não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Talvez você tenha começado a duvidar, porque demorou mais do que você imaginava. Mas ouve isso com atenção. Promessas de Deus não são pressas, são processos. E o processo não é castigo, é preparação. Você está sendo moldado por dentro, para carregar o que está vindo de fora. O céu não te esqueceu. O tempo não te atrasou. A promessa não se perdeu. Agora respira fundo e diz com fé: mesmo no silêncio, eu sei que o Senhor está fazendo. Essa frase é uma arma espiritual,
Porque o inimigo não pode tocar em alguém que continua crendo mesmo sem sinais. Você é esse alguém. Você é mais forte do que pensa. Porque a sua força não vem de você. Vem do Espírito Santo. Ele é teu consolo, tua fortaleza, teu abrigo. Agora escreve aqui nos comentários: Deus é meu escudo no silêncio. Isso sela a palavra sobre sua vida agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Não caminha sozinho. Aqui tem oração todos os dias. E a cada oração, Deus te fortalece para continuar. Você vai continuar. Mesmo cansado. Mesmo chorando. Mesmo sem entender. Porque há algo dentro de você que ainda crê. Você lembra da última vez que se sentiu completamente em paz? Talvez não. Mas essa paz vai voltar. E não será pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. O Salmo 91 declara: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Debaixo das asas dele é onde você está agora, nesse momento. Enquanto essa oração alcança tua alma, o céu está trabalhando em áreas que você nem mencionou. O Espírito Santo conhece suas lutas secretas, as batalhas que você enfrenta calado, os pensamentos que você não consegue controlar. E Ele está dizendo: você não vai cair, eu te sustento. Você já pensou em desistir? Talvez ontem, talvez hoje de manhã. Mas desistir nunca foi o plano de Deus para você. Ele não te chamou para ser vencido pela dor. Ele te chamou para ser prova viva da promessa cumprida. A fé não é ausência de crise. A fé é permanência apesar da crise. Você permanece. Porque o que Deus plantou em você é eterno. Agora respira mais uma vez. E repete com o coração: Senhor, me ajuda a esperar com confiança. Essa espera não é tempo perdido. É investimento eterno. Deus está te alinhando ao céu. E quando tudo estiver pronto, você vai ver. A promessa vai se cumprir. E ninguém poderá dizer que foi sorte. Porque será milagre. Milagre visível. Irrefutável. Incontestável. E você vai glorificar o nome dele. No mesmo lugar onde quase desistiu. Você pode até ter começado esse vídeo com dúvidas. Mas está saindo com fé. Porque quando a presença de Deus te encontra, nada permanece do mesmo jeito. Você atravessou o silêncio e encontrou a voz de Deus outra vez. E essa voz te diz: não é o fim. É só o silêncio antes do milagre. Você já teve a sensação de que perdeu o tempo certo? Como se a sua chance tivesse passado. Como se o relógio de Deus tivesse andado. Mas você tivesse ficado para trás? É como se todos estivessem avançando, realizando, conquistando, e você, estagnado, esperando, olhando para o céu, e perguntando: Senhor, e eu? Esqueceu de mim? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E é por isso que essa oração chegou até você. Não para te acusar, mas para te lembrar: você não está fora do plano. Você ainda está dentro da promessa. O Salmo 31 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Não nas mãos do mundo. Não nas mãos das pessoas. Não no relógio da internet. Mas nas mãos de Deus. E Ele nunca se atrasa. Ele apenas age com perfeição. E a perfeição exige tempo. Não é que a promessa foi cancelada. É que o tempo da manifestação ainda está sendo preparado. Com detalhes que você ainda não vê. Com milagres que você ainda nem sonhou. Mas eles estão a caminho. Você consegue crer nisso? Mesmo com o coração cansado. Mesmo com a alma em silêncio. Mesmo com a mente em guerra. Fecha os olhos por um instante. E diz com firmeza, do fundo do coração: Senhor, eu ainda creio, mesmo que tudo diga o contrário. Essa é a fé que move o céu. Não a fé que depende de provas, mas a que nasce no escuro, cresce no silêncio e floresce no impossível. O Salmo 27 declara: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Você precisa de força hoje, de ânimo, de um novo sopro. Então recebe agora. Porque enquanto você escuta essa oração, o Espírito Santo está te renovando. Você pode até não perceber de imediato, mas algo dentro de você está sendo realinhado. É como se ele estivesse dizendo: eu ainda vou te surpreender. Você já se sentiu esquecido? Como se suas orações tivessem se perdido no caminho? Como se tudo o que você fez não tivesse dado fruto algum? Deus viu. Deus ouviu. Deus anotou cada semente que você plantou com lágrimas. E a colheita vem. Talvez ela não venha do jeito que você imaginou, mas ela virá com glória, com justiça, com honra, porque o tempo da promessa não passou. Foi Deus que te preservou até agora. Te preservou dos atalhos. Te preservou de alianças erradas. Te preservou de caminhos que te fariam desviar. Você se sente parado, mas Deus te chama de protegido. Agora respira fundo e diz com fé: Senhor, obrigada por cada livramento que eu nem percebi. O Salmo 91 confirma essa proteção. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não tem noção dos livramentos que te cercaram, das situações que eram armadilhas. E Deus fechou a porta. Você achou que era rejeição, mas era livramento. Você chorou por não entender, mas hoje, o Espírito Santo te revela. Foi cuidado, foi zelo, foi amor. Você não perdeu tempo. Você foi guardado. Agora escreve aqui nos comentários: Deus me guardou até aqui. Essa frase tem peso espiritual. Ela ativa uma atmosfera de gratidão que rompe as barreiras do medo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui tem oração todos os dias. E você nunca mais vai caminhar sozinho. Essa jornada de fé é para ser vivida com comunidade, com intercessão, com palavra. Você já chorou em silêncio achando que ninguém via? Pois Deus viu. E hoje Ele responde com presença. O Salmo 139 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Você está cercado, não por problemas, mas por promessas. Você não vai fracassar. Você não vai ser envergonhado. Você não vai ser esquecido. Porque Deus não abandona aqueles que esperam por Ele. Agora fecha os olhos mais uma vez e diz em oração: Senhor, me ajuda a continuar, mesmo quando o tempo me confunde. Essa confissão quebra a ansiedade e abre espaço para a fé. Porque fé e ansiedade não coexistem. Uma cala a outra. Hoje, a fé vai falar mais alto. E você vai sair desse capítulo mais forte do que entrou. Porque agora você entendeu. Deus não está demorando. Ele está preparando. Com cuidado. Com amor. Com perfeição. O tempo da promessa não passou. Foi Deus que te preservou até agora. Você já parou tudo. Olhou pro céu. E disse em voz baixa: Senhor, eu não aguento mais. Tem dias que a alma quebra antes mesmo do corpo cansar. Tem dias que o coração fala sem usar palavras. E a única coisa que você consegue fazer é existir. E ainda assim, Deus continua. Continua ouvindo. Continua vendo. Continua cuidando. Porque Ele não depende da sua força para continuar sendo fiel. Ele não exige perfeição. Ele só precisa da sua entrega. E hoje, Ele te trouxe aqui exatamente como você está. Sem máscaras. Sem filtros. Sem explicações. Apenas você e Ele. E isso é suficiente. O Salmo 66 diz: Fizeste passar pelos caminhos difíceis, porém no final trouxeste abundância. É isso que você precisa lembrar. O caminho pode ser duro, mas o destino é promessa. Você não está onde queria, mas está sendo conduzido pelo único que sabe onde tudo termina. E termina bem. Mesmo que agora pareça confuso, mesmo que o tempo doa, mesmo que a espera pareça injusta, Deus está fazendo algo que os seus olhos ainda não conseguem ver.
E ele não perdeu o controle. Você talvez tenha perdido a fé por alguns dias. Talvez tenha se distanciado da oração. Talvez tenha pensado em desistir. Mas ainda está aqui. E estar aqui é prova de que Deus ainda te sustenta. Você não ficou por acaso. Ficou porque Ele te segurou. Agora respira, devagar, e diz com coragem: Senhor, eu estou cansado, mas eu não desisti. Essa é a oração que o céu ouve com atenção, porque ela vem do lugar mais verdadeiro que existe. Você já enfrentou batalhas que ninguém viu. Você já chorou no trânsito, no banho, no travesseiro. E depois, sorriu como se nada tivesse acontecido. Mas Deus viu cada uma dessas lágrimas escondidas. E nenhuma delas foi em vão. O Salmo 56 declara: Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Você consegue entender o que isso significa? Cada lágrima sua foi guardada, registrada, anotada. E se foi guardada, vai ser respondida. Não da forma humana, mas da forma divina. Agora fecha os olhos e repete em voz baixa: Senhor, transforma minhas lágrimas em sementes. Porque você não está enterrado, está plantado. E quem é plantado por Deus, floresce no tempo certo, na estação certa, na promessa certa. Você pode ter sido desacreditado, ignorado, abandonado, mas Deus nunca te deixou. E Ele te trouxe até aqui, para te lembrar. A dor pode ter atrasado seus passos, mas nunca anulou os planos dele para você. Você ainda está dentro do plano, ainda está no caminho, ainda é alvo da promessa. Agora escreve aqui nos comentários: Eu ainda estou no centro da vontade de Deus. Isso é profético, e sela essa verdade sobre a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui tem oração todos os dias. E sua alma precisa desse lugar de renovo. Porque a caminhada é longa. Mas quem anda com Deus, nunca anda sozinho. Você lembra da última vez que se sentiu em paz? Talvez tenha sido há muito tempo. Ou talvez você nem lembre mais. Mas a paz vai voltar. E não será superficial. Será profunda. Porque ela não virá das circunstâncias, mas da presença. O Salmo 121 diz: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você está guardado. Você está cercado. Você está sustentado. Mesmo quando a ansiedade te faz duvidar. Mesmo quando o medo grita. Mesmo quando o tempo parece cruel. Deus está firme. Deus está perto. Deus está agindo. Agora respira outra vez. E diga: Senhor, eu aceito o teu tempo. Me ensina a esperar com fé. Essa oração é o que quebra a ansiedade. Porque a ansiedade nasce da pressa. Mas a fé nasce da confiança. E você está aprendendo a confiar. Você não é fraco. Você é em processo. E quem está em processo está sendo moldado pelas mãos do Criador. Você acha que perdeu tempo? Deus diz: Eu vou te restituir. Você acha que está atrasado? Deus diz: Eu estava te preparando. Você acha que falhou? Deus diz: Eu sou o Deus que transforma quedas em testemunhos. O Salmo 37 confirma: O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Você não está condenado. Você está sendo reerguido. E quem Deus levanta, ninguém derruba. Você pode até estar no fundo agora, mas é do fundo que Deus começa as maiores construções. Ele está te reconstruindo, por dentro, com paciência, com amor, com promessa. Agora fecha os olhos pela última vez neste capítulo, e diz com fé: Senhor, me levanta. Eu ainda quero viver o que o Senhor prometeu. E Ele vai levantar. Você não é o fim da linha. Você é o começo de um novo tempo. A dor pode atrasar seus passos, mas nunca anula os planos de Deus. Você já sentiu que o céu estava mudo? Como se suas orações batessem num teto invisível?
Como se tudo o que você dissesse fosse ignorado, até por Deus. Você ora, mas não vê resposta. Você chora, mas parece que ninguém ouve. Você espera, mas o tempo só castiga. E no fundo, você começa a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? Talvez você não tenha coragem de dizer isso em voz alta. Mas essa pergunta te atravessa nos dias mais difíceis. É aí, nesse ponto exato, que o céu te responde. Não com barulho, mas com presença. Porque quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está preparando algo que você ainda não entenderia em voz alta. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. O Salmo 27 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você percebe? A espera é dupla. Primeiro, espere. Depois, espere de novo. Porque a fé verdadeira é testada na repetição. Você não está esquecido. Está em preparação. O que Deus tem para te entregar é grande demais para ser dado de qualquer jeito. Ele precisa fortalecer tua estrutura primeiro. Porque quando a promessa chegar, ela precisa encontrar alguém que não desmorone com a bênção. Tem gente que acha que Deus só prova na dor, mas Ele também testa no favor. E você está sendo preparado para não se perder quando for exaltado. Agora fecha os olhos e diga com o coração sincero: Senhor, eu aceito teus processos, mesmo quando eu não entendo. Essa oração é maturidade espiritual. Você chegou até aqui, não por mérito, mas por misericórdia. E a mesma mão que te sustentou na dor é a que vai te conduzir à promessa. Você não perdeu nada. Deus apenas está guardando o melhor pro tempo certo. Você olha para a vida dos outros e pensa: eles avançaram, eu fiquei. Mas Deus te responde agora: você foi protegido. Você não ficou para trás. Você foi preservado. Você é como uma flecha. Enquanto todos estão sendo lançados, você ainda está no arco. Mas quando Deus te lançar, vai ser na direção certa, com força, com propósito, com impacto. Agora escreve nos comentários: estou sendo preparado por Deus. Essa declaração destrava o entendimento. Você está num tempo de alicerce. E sem alicerce, nenhuma promessa permanece de pé. O Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Essa é uma oração legítima. Você pode clamar por pressa, mas também pode confiar no tempo. Deus não se ofende com sua sinceridade. Ele se aproxima dela. Agora respira fundo e diz: Senhor, eu confio. Mesmo com pressa, eu espero. Essa espera está te lapidando. Você acha que está parado, mas está sendo transformado por dentro. O que Deus vai fazer vai impactar mais do que você imagina. Você já desejou desaparecer por uns dias? Já quis sumir, só para ver se alguém sentiria sua falta? Esses pensamentos são frutos do desgaste emocional. Mas hoje, o Espírito Santo te fortalece. Você não vai desaparecer. Você vai ressurgir. Mais forte, mais limpo, mais firme. Porque o que está por vir vai exigir uma nova versão sua. E essa nova versão está nascendo agora. Você consegue sentir esse incômodo interno, esse cansaço diferente, essa vontade de mudar tudo, essa sensação de que algo grande está chegando. É o céu te preparando. Agora fecha os olhos de novo e diz: Senhor, quebra em mim o que impede o teu agir. Essa frase é perigosa, porque ela chama o céu para dentro. E quando o céu entra, nada permanece igual. Você pode ter passado uma vida inteira ouvindo que não era capaz, que não era digno, que não ia conseguir. Mas Deus diz agora: eu te escolhi, e isso é suficiente. O Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias.
incluindo os que você chorou, incluindo os que você quis sumir, incluindo os dias em que não orou. A promessa é diária. A bondade não falha. A misericórdia te alcança. Agora escreve aqui nos comentários: a bondade de Deus me alcança hoje. Você precisa verbalizar isso, porque a palavra falada ativa o invisível. Você não vai ser deixado de lado. Você vai ser levantado na frente dos que duvidaram. Você não vai ser ignorado. Você vai ser exaltado no tempo certo. Você não vai ser esquecido. Você vai ser lembrado no altar. Porque Deus não ignora quem espera em silêncio. Ele recompensa. E essa recompensa está se aproximando. Agora, enquanto você respira essa oração, enquanto você se rende de novo, o Espírito Santo está te cobrindo com presença. E onde há presença, há descanso. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode ser real com Deus. E Ele vai ser real com você. Agora diz: Senhor, me ensina a viver com os olhos na promessa, e não no problema. Essa oração é o início de um novo ciclo. Você atravessou desertos. Agora vai entrar em terra de promessas. Mas essa travessia exige fé. Fé que anda mesmo com medo. Fé que obedece mesmo sem entender. Fé que insiste, mesmo sem ver. E você tem essa fé, porque está aqui, orando, crendo, resistindo. O céu sorri para quem não desiste. E Deus está prestes a te surpreender. Porque quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está preparando algo que você ainda não entenderia em voz alta. Tem coisas que a gente só entende depois que atravessa. Enquanto está no meio da dor, tudo parece confuso. Tudo parece escuro. Tudo parece injusto. Mas quando o tempo passa, e a graça de Deus revela o que Ele estava fazendo por trás da dor, a gente percebe. O silêncio dele também foi cuidado. A espera também foi livramento. A dor também foi transformação. Hoje, você chegou até aqui. E isso não é pouco. Você poderia ter parado no meio do caminho. Poderia ter desistido quando ninguém estava olhando. Poderia ter se calado para sempre diante das frustrações. Mas escolheu continuar. E quem escolhe continuar, mesmo cansado, mesmo em pedaços, mesmo chorando, é exatamente aquele que Deus escolhe para honrar. O Salmo 126 diz: os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Você já semeou tanto choro, tanto silêncio, tanta resistência. Mas agora vem a colheita. E ela não será pequena. Ela será visível, notória, inquestionável. Porque Deus não te permitiu passar por tudo isso à toa. Você não sofreu por acaso. Você não esperou em vão. Você não orou no vazio. Tudo foi anotado. Tudo foi contado. Tudo será recompensado. Agora respira fundo. E diz em oração: Senhor, eu recebo a tua promessa viva sobre mim. Essa é a resposta que o céu estava esperando. Porque quando você aceita a promessa, ela começa a se manifestar. Você está saindo desse deserto com uma promessa viva dentro de você. E essa promessa vai florescer, mesmo que os outros não entendam, mesmo que alguns desacreditem, mesmo que o mundo diga o contrário. A palavra de Deus sobre você prevalece. O Salmo 143 declara: faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Hoje, Deus está te mostrando esse caminho. E não é um caminho qualquer. É um caminho de vida, de cura, de recomeço. Você não está saindo apenas de uma fase difícil. Você está entrando numa nova estação. Agora escreve aqui nos comentários: eu estou entrando no tempo da promessa. Essa frase profética sela o ciclo e abre espaço para o novo. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui tem oração todos os dias. E você vai precisar dessa fonte constante de fé, porque Deus vai te conduzir por novos lugares. Mas a base precisa continuar firme. Oração
palavra, presença. Você consegue sentir essa leveza, essa sensação de recomeço, esse alívio que não tem explicação? É a presença dele te renovando. É o Espírito Santo te envolvendo. É o céu dizendo: eu nunca te deixei. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sua alma está sendo refrigerada agora. Sua mente está recebendo descanso. Seu coração está aprendendo a confiar de novo. Porque confiar é uma escolha diária. E hoje, você está escolhendo crer mais uma vez. Mesmo depois de tantas dores, mesmo depois de tantas perdas, mesmo depois de tantos nãos, você continua aqui. Isso não é fraqueza. Isso é fé. Fé inabalável. A fé que agrada a Deus. A fé que move montanhas. A fé que transforma o invisível no inevitável. Agora fecha os olhos e diga com firmeza: Senhor, eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver o que o Senhor prometeu. Essa frase muda tudo, porque ela ativa em você uma postura nova. Postura de quem não apenas resiste, mas de quem conquista. Você nasceu para viver promessas, não para viver preso em medos. Você nasceu para florescer, mesmo depois das piores estações. E agora, chegou a hora. Hora de deixar o peso para trás. Hora de deixar as culpas no chão. Hora de respirar com liberdade. Hora de andar com autoridade. Porque quem é filho, anda de cabeça erguida. E você é filho. Filho de um Deus que nunca falha. Filho de um Pai que não abandona. Filho de uma promessa que não pode ser cancelada. Agora respira mais uma vez. E diz: Senhor, eu recebo o que vem do teu coração. O que vem de Deus. Não pesa. Não atrasa. Não confunde. O que vem de Deus traz paz. Traz alívio. Traz certeza. E essa certeza está se firmando em você agora. Você atravessou a dor. Atravessou o silêncio. Atravessou o medo. E do outro lado, encontrou presença. Você não saiu ileso, mas saiu mais forte. Não saiu sem marcas, mas saiu com testemunhos. E agora, está pronto para viver o novo. O Salmo 91 declara: porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Você está habitando no esconderijo. Você está envolvido na promessa. Você está selado pela presença. E ninguém pode roubar isso de você. Agora escreve nos comentários, pela última vez neste vídeo: eu sou morada da promessa. Isso não é frase bonita. É selo espiritual. Você entrou nesse vídeo em busca de alívio. E saiu com identidade restaurada. Você atravessou a tempestade. E encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual. Se essa oração falou com você, escreve seu amém. Compartilha com quem precisa. E volta amanhã, porque tem mais uma palavra te esperando. Você não está sozinho. Você está guardado. E o tempo da promessa começou.